Olá pessoal, Shalom, Shalom, Boker Tov, muito bom dia, Moreh Malachi Ben Israel. Estamos aqui na manhã deste que é o primeiro dia da semana, hoje início do nosso mês de Nissan, do ano de 5.785, hoje dia 1º do mês de Nissan, e dia 30 do mês de março do ano de 2025. Estamos iniciando mais uma semana e iniciamos também a leitura de nossa bendita Torá, da Parashá, este terceiro livro que iniciamos hoje, a leitura, livro de Vaikra. E a Parashá, como temos falado, sempre que iniciamos um livro, a Parashá é concernente àquele livro. A primeira Parashá leva o nome do livro, né? Então, primeiro livro, Bereshit, Parashá Bereshit. Segundo livro, Shemot, primeira Parashá, Shemot. Terceiro livro, Vaikra. Primeira Parashá, Vaikra. Quarto livro, Devarim. Bamidbar, primeira Parashá, Bamidbar, e quarto e o quinto livro Devarim, Parashá Devarim. Então hoje iniciamos a leitura do terceiro livro de nossa bendita Torá, livro de Vaikra, a primeira Parashá, Parashá Vaikra, Rosh Hodesh, início de um novo mês. Embora as bênçãos já foram feitas dentro do Shabat, mas hoje é o primeiro dia do mês de Nissan, mês de nossa festa de Pêssar, né? Então, conforme já anunciamos, os preparativos de nossa festividade, então temos poucos dias, né, até que venhamos realmente estar todos prontos. Todos que vão celebrar Pêssar deverão já estar todos prontos até no mais tardar sexta-feira pela parte da manhã, porque no final de sexta-feira nós vamos começar o Shabat e após o Shabat então iniciamos a nossa festividade de Pêssar. Shabat é dia 12 do mês de março e dia 14 do mês de Nissan. Após o Shabat, 13 do mês, dia 15 do mês de Nissan e dia 13 do mês de abril, né? Que é o mês que já estaremos. Então, não temos muito tempo para os preparativos. Então, você que ainda não adquiriu a sua matzá, o seu vinho, o seu suco, deverá adquirir o quanto antes para que não ocorra nenhuma falta, tá bem? Vamos lá então, a leitura de hoje, né? Sejam todos bem-vindos à casa dos Bnei Anussim. E pedimos a todos que no final deste shiur possam deixar o seu like e também compartilhe o nosso canal. Então, a você que hoje, dia 30 de março, também está completando mais um ano de vida, nossos votos de parabéns, felicidades, e Hashem, nosso Deus, lhe abençoe grandemente. E que Deus lhe conceda muita saúde e muita alegria neste dia e em todos os dias da sua vida. Parabéns, Mazal Tov. Vamos então à leitura de hoje. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar banu mikol ha'amim venatam lanu et torato. Baru atah Adonai noten hatorá. E chamou o Eterno a Moshe na tenda da reunião, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando alguém de vós oferecer sacrifícios a Deus, utilizareis animais provenientes do gado ou do rebanho. Se o sacrifício for holocausto, oferecereis um animal macho, sem defeito.
selecionado do gado. Será oferecido à entrada da tenda da reunião conforme vossa vontade, diante do Eterno, e poreis a mão sobre a cabeça do holocausto, e este será aceito para servir de expiação, e degolareis o novilho diante do Eterno, e os filhos de Arão, os sacerdotes, espalharão o sangue ao redor do altar, e esfolareis o holocausto e o cortareis em pedaços, e os filhos de Arão farão fogo sobre o altar, e colocarão lenha em ordem sobre o fogo. E os filhos de Arão, os sacerdotes, colocarão ordenadamente os pedaços, a cabeça e o sebo sobre a lenha, e as entranhas e as pernas serão lavadas com água, e o sacerdote fará queimar tudo no altar, e holocausto, oferta queimada, será aceita com vontade por Deus. E se o sacrifício provier do rebanho, seja carneiro ou bode, para o holocausto, oferecereis um animal macho, sem defeitos, e o degolareis ao lado do altar, ao norte, diante do Eterno. E os filhos de Arão, os sacerdotes, espalharão o sangue sobre o altar, ao seu redor, diante do Eterno. E cortareis o animal em pedaços, e o sacerdote os colocará junto com a cabeça e o sebo em ordem, sobre a lenha que está sobre o fogo e em cima do altar. E as entranhas e as pernas serão lavadas com água, e o sacerdote oferecerá tudo e fará queimar no altar. É holocausto, oferta queimada, aceita com agrado pelo Eterno. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torat emet vehayolam atah betoheinu. Baru atah Adonai noten haTorá. Iniciamos então a leitura do livro de Vaikra, Parashá Vaikra, e assim iniciamos a leitura. E o livro de Vaikra, cujo significado e chamou, conforme iniciamos a leitura, e chamou o Eterno a Moshe, Vaikra Hashem, Vaikra Adonai, El Moshe. Então, o Eterno chamou a Moshe na tenda da reunião, dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes. Nós comentamos na última aliada Parashá Pekudê que, embora o ser humano tenha o livre arbítrio nas suas atitudes, mas no que diz respeito às coisas espirituais, não são da nossa maneira, a não ser quando a pessoa realmente não está ela não está comprometida com a Torá, com a lei de Deus. Então, aquela pessoa que não está comprometida com a Torá, com a lei de Deus, que não tem compromisso com a Torá e com o Eterno, ela pode agir e fazer da sua maneira, como nós realmente vimos, né, e tem gerado toda uma confusão, porque as pessoas, na verdade, né, a maioria, digamos assim, dos chamados religiosos não tem compromisso com a Torá e também não querem este compromisso com a Torá. E então, todos aqueles que se comprometem, todos aqueles que abraçam a Torá e o povo de Israel e se achegam ao Deus de Israel e ao povo de Israel, assumem este compromisso. Ele se envolve em compromissos mediante aquilo que a Torá determina. Então, quando o Eterno foi dar início, né, quando foi começar a construção do Mishkan, nós vimos que o Eterno também chamou a Moshe e falou para ele acerca das medidas do tabernáculo, como ele deveria ser feito, e também os utensílios que seriam lá utilizados. Agora nós estamos vendo
e vimos que todo o tabernáculo foi construído, foi erguido, tudo ficou pronto. Agora entra a segunda parte, né, do serviço do Mishkan, que é o oferecer sacrifícios, né? Então, os sacrifícios deveriam e só eram aceitos, como a Torá nós vimos aqui na leitura, em se tratando de animais para holocausto, para sacrifício, né? Então, se o sacrifício for holocausto, então a Torá determina qual era o tipo de animal e como o sacerdote deveria proceder. Então, nós vamos estar falando durante o livro de Vaikra sobre sacrifícios, sobre leis, sobre os mandamentos. Alguns, é claro, já não estão mais em vigor, porque, embora estamos aqui mencionando os sacrifícios dos animais, eles no momento não vigoram, porque não há mais o templo, né? E os sacrifícios não eram permitidos serem feitos fora do templo. Então, nós vamos estar seguindo aí com as demais leituras e trazendo as devidas informações. Agora, é importante nós sabermos, né? Como também na época do Mística e do Tabernáculo, quando o judeu pecava, ele tinha que estar ciente, quando ele cometia um pecado, o judeu deveria estar ciente de que os pecados podem afetar mais pessoas do que a própria pessoa imagina, né? Então, quando a gente comete um pecado, nós já falamos aqui, né, que quando nós pecamos, cometemos um pecado, nós contaminamos o mundo, né? Porque o pecado, ele tem as suas consequências. E o arrependimento deve ser reconhecimento, deve ser de conhecimento de todos os envolvidos. E o sacrifício, né, do animal, ele também era morto no lugar da pessoa que havia cometido o pecado. Mas vamos continuar falando ao longo do livro de Vaikra, porque o livro de Vaikra fala sobre as leis, né? E vamos aprender aqui a respeito das leis, dos mandamentos. É isso, ficamos por aqui. Desejamos a todos um ótimo dia, que Hashem, nosso Deus, lhe abençoe grandemente, uma ótima semana, um Shavuot Tov, uma ótima semana, e vamos seguindo aí com os preparativos para a nossa festa de Pesach. Shalom a todos, muito bom dia, Boker Tov, Shavuot Tov, Shalom, Shalom.